A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje faremos um pequeno estudo bíblico a respeito das túnicas de José. E o texto base para a nossa meditação está em Gênesis capítulo 37, no versículo 3, que diz: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. É comum vermos muitas mensagens destacando a túnica de várias cores de José. Mas a palavra de Deus nos mostra que José não usou apenas esta túnica de várias cores. A Bíblia vai mostrar outros momentos da vida de José em que ele usou uma túnica diferente. Então, em cada fase da vida de José, ele usou um tipo de túnica. E as túnicas que José usou representam exatamente fases da nossa caminhada com Deus. A primeira túnica que José usou, que é exatamente o texto que lemos neste momento, e foi a túnica que o pai deu para ele. Foi a túnica dada pelo pai. E o que essa túnica tinha de tão especial? Há duas características nessa túnica que chamam a atenção. No texto original, quando está escrito túnica, aparece lá a expressão ketonê passim, que significa vestes de mangas longas, ou manto com mangas compridas. Então a primeira coisa que chama a atenção é que esta túnica tinha mangas compridas, e além disso, esta túnica era colorida, era de várias cores. E o que isso tem de tão importante? Havia dois modelos de túnica naquela época. As túnicas de manga curta eram de uso geral do povo. Já as túnicas de manga longa era de uso exclusivo dos sacerdotes. E quando falamos das cores também, isso chama atenção, porque a túnica branca era usada pelos sacerdotes. A túnica de uma cor mais opaca, aproximada do bege, era a túnica do povo em geral. E a túnica colorida, apenas os reis e os nobres usavam, porque era de um preço muito alto. Então, apenas reis e nobres usavam a túnica colorida. Quando José, então, estava recebendo aquele presente, o pai estava profetizando sobre a vida dele, que chegaria um tempo em que José estaria entre os reis, entre os nobres e entre os sacerdotes. E só para título de conhecimento, irmãos, existe até mesmo dentro da cultura, dentro da tradição judaica, uma história que diz, uma história paralela, que diz que a origem dessa túnica colorida está em Abraão. E essa crença diz que quando Abraão rejeitou os deuses de seu pai, então seu pai colocou nele uma veste, uma túnica colorida, como um sinal de que ele estava negando os deuses do seu pai, a idolatria do seu pai, ou seja, ele estava se rebelando contra a religião da sua família. E onde quer que ele passasse com aquela roupa colorida, todos olhariam para ele e diriam: esse é o homem que rejeitou os deuses de seu pai. Então, segundo essa tradição, para Abraão, aquela túnica colorida era um símbolo da fé no único Deus verdadeiro. E é por isso que ele tanto almejava um filho, um herdeiro, para passar aquela túnica para o seu filho, ou seja, para passar aquela herança espiritual. Então essa tradição diz que Abraão passou para o seu filho e essa túnica colorida passou a ser passada de geração em geração como um sinal da fé, da crença do Deus Todo-Poderoso. Jacó, então, no ato de dar ao seu filho essa túnica, estava transferindo ali a sua herança espiritual, a sua fé no Deus Israel. Porém, após José ser traído pelos seus irmãos, quando ali lançam na cova, arrancam a sua túnica e levam ela para o pai, suja de sangue, forjando a morte de José, vemos então que a partir dali vem uma segunda túnica sobre a vida de José. Vem agora uma caravana midianita e agora seus irmãos o vendem como um escravo midianita. E os escravos, eles usavam as roupas características ali de escravo. Então nós vemos em Gênesis capítulo 37, do verso 28 e o verso 36, que mostra este momento em que José é vendido como escravo para os midianitas. E agora ele vai fazer parte daquela caravana como um escravo, com uma roupa de escravo para ser vendido. Então a segunda túnica que José usou foi a túnica de escravo midianita. E midianita vem de Midian, e Midian significa contenda. E aplicando, irmãos, essas vestes na nossa vida, vemos na túnica do Pai as promessas de Deus para nós. Mas após recebermos as promessas de Deus,
vem a segunda túnica, a túnica de escravo midianita, ou seja, a túnica da contenda, quando contendas se levantam contra nós. Então, José, ele foi vestido com a roupa de contenda, mas ele não fez uso da contenda, porque ele estava mostrando a posição dele de servo de Deus. E muitas das vezes a contenda vai se levantar contra nós, a contenda vai tentar nos envolver, mas nós devemos manter a nossa posição de servos de Deus e não fazer uso da contenda. A caravana então de Midian chega no Egito e vende José agora como escravo. E José agora é comprado por Potifar e levado para a sua casa. E ali na casa de Potifar, José recebe a sua terceira túnica, que é a túnica de mordomo. Ele passou a ser mordomo de Potifar. Isso está no capítulo 39 de Gênesis, o verso 4, 12 e 16. Ou seja, quando ele veste agora essa roupa de mordomo, ele estava com a túnica de servo. Então, meus irmãos, nós devemos sempre manter a túnica de servo sobre a nossa vida. E ali ele agiu como servo, ele viveu como um servo, não servo dos homens, mas como um servo de Deus. E nós vemos que Satanás se levantou ali, usando a mulher de Potifar para arrancar essa túnica dele, porque ela o agarrou e arrancou a túnica de servo. O adversário, muitas vezes, Satanás vai usar pessoas para tentar tirar, arrancar de nós a posição, o testemunho de servo. Mas ele manteve o seu testemunho de servo. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse assim: pecaria eu contra Deus? Cometeria esse tão grande mal? Ou seja, José estava longe dos seus pais, da sua casa, dos seus irmãos, mas ele tinha a plena consciência que Deus estava ali junto com ele. Isso se chama temor, irmãos. O servo de Deus tem temor, algo que está acabando nos nossos dias. Na sequência, então, a mulher de Potifar arma essa cilada para ele e fala que ele tentou agarrá-la e agora ele é preso. E agora ele recebe uma nova túnica, porque aquela que ele estava, a mulher de Potifar arrancou, e agora ele recebe uma roupa de presidiário, a túnica de presidiário, ou seja, a túnica da prisão. E a túnica da prisão representa a túnica da injustiça. Ele foi preso injustamente. Eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, você já foi injustiçado alguma vez? Alguma vez já fizeram mau juízo de você? Então, meus irmãos, isto faz parte. Na vida do servo, muitas das vezes seremos injustiçados, mas servimos a um Deus que é justo e que fará justiça na hora certa. E a Bíblia diz exatamente isso. Não fará, pois, Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Então, chegará um momento que Deus fará justiça em seu favor. José, então, irmãos, é levado para um lugar que com certeza ele não queria estar. Foi levado para dentro de uma prisão. Mas ali dentro daquela prisão, Deus usou ele como um instrumento para interpretar os sonhos ali do copeiro e do padeiro. Muitas das vezes Deus vai te enviar para um lugar onde você não gostaria de estar, mas todos os lugares que Deus te enviar é porque Ele tem um propósito, para que você seja um instrumento das mãos de Deus naquele lugar. E quando se cumpre então o tempo da prova de José ali na prisão, Deus então o tira da prisão, porque Deus estava com ele ali dentro daquela prisão. Porque nos diversos lugares onde o servo de Deus está com ele. E agora chega o momento dele sair da prisão, quando o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Então eles se lembram de José. Olha, José tem o Espírito de Deus e Deus revela isso a ele. Então mandam chamar José. Faraó manda chamar José. E agora José tira as roupas da prisão, ele tira as vestes da injustiça e agora ele veste uma roupa nova, a túnica da liberdade, a túnica de homem livre. Isso está no capítulo 41, no verso 14. Então nós vemos a quinta túnica de José, a túnica da liberdade, a túnica de homem livre, do testemunho, do servo liberto. Então ele se apresenta a Faraó como um homem liberto, livre. Então, meus irmãos, nós como servos de Deus, temos que nos apresentar diante das pessoas como alguém liberto, liberto do mundo, liberto do pecado, liberto dos vícios. Essa é a forma que Deus espera que possamos nos apresentar a este mundo. E chega o momento que Faraó vai honrar agora José. Depois que José interpreta os sonhos de Faraó, ele recebe agora uma roupa nova. Está no capítulo 41, no verso 42. Então, a sexta túnica
que José recebe. E o texto diz: E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ou seja, chega o momento agora da recompensa. Então a sexta túnica é a túnica de linho fino. A recompensa do servo fiel, o cumprimento da promessa de Deus, o linho fino que são as vestes da realeza. Então, agora chega o momento de José desfrutar, dele viver o cumprimento da profecia, da palavra de Deus na sua vida. E meus irmãos, nós passamos também nesta vida por essas várias fases, por essas várias etapas, mas chegará um dia também que receberemos a nossa recompensa, quando o Senhor nos levar para estar para sempre com Ele. Ali também receberemos vestes novas, de linho fino, vestes brancas, onde estaremos para sempre com o Senhor. E meus irmãos, mesmo depois agora de José passar por essas 6 etapas, essas 6 vestes, ele dá agora um testemunho maravilhoso, uma prova de que realmente ele era um homem de Deus, porque agora ele abençoa aqueles que o amaldiçoaram, dando o que ele tinha para os seus irmãos, quando agora eles vêm em busca de socorro no Egito. Como a história é longa, vamos resumir. Quando agora seus irmãos se apresentam a ele, Gênesis capítulo 45, versículo 22, diz o seguinte: A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. Então agora José ele abençoa os seus irmãos, aqueles que o traíram, aqueles que o enganaram. Então ele abençoa dando aquilo que ele tinha. E agora ele dá também vestes, roupas, mas roupas de festa. Ele não fez os seus irmãos passarem pelas 6 vestes que ele vestiu, não. Ele dá roupa de festa, ele dá roupas de alegria. Então diz aqui que a cada um dos seus irmãos deu uma roupa de festa. Mas a Benjamim, que era o seu irmão mais novo, ele deu 5 roupas de festa e mais 300 moedas de prata. Olha só que interessante essa conta aqui. Dos 11 irmãos, 10 cada um recebeu uma roupa, ou seja, 10 vestes. Mas a Benjamim deu 5, ou seja, 10 mais 5, no total 15 vestes. Olha só o que ele estava mostrando. Quando seus irmãos o traíram, arrancaram dele uma veste, e ele agora devolve 15 vestes. Ele devolve 15 vezes mais aos seus irmãos. Quando José foi vendido lá no passado, seus irmãos o venderam por 20 moedas de prata. E agora ele devolve para o seu irmão mais novo 300 moedas de prata, ou seja, 15 vezes mais. Então ele restituiu os seus irmãos 15 vezes mais. E ele faz esse gesto, então, abençoando aqueles que o amaldiçoaram, mostrando que ali estava um servo de Deus. Então tudo aquilo que o Senhor nos dá, meus irmãos, é para ser repartido. Se o Senhor te deu vida, se o Senhor te deu saúde, se o Senhor te deu conhecimento, é para ser repartido. Se o Senhor te deu bens, é para ajudar aqueles necessitados. Isso é viver o Evangelho, isso é nova forma de vida. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo. Gostaríamos de pedir que você deixe agora aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, o YouTube possa estar te avisando. E gostaria de pedir também que você nos ajude a divulgar o nosso canal, compartilhando esse vídeo, deixando aí o seu comentário, deixando aí a sua sugestão. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.